A delegação alienígena ficou congelada no deck de observação da estação Kepler 442. Sua pele translúcida tremeluzindo, com cores que os humanos aprenderam, significava confusão e angústia. Os 4 olhos do embaixador Trell piscaram em sequência enquanto ele olhava para a tela, mostrando a última transmissão da Terra. Isto não pode ser exato. Trell disse, sua caixa de voz estalando na unidade de tradução. Seu planeta está morrendo. As leituras atmosféricas. A temperatura muda, as águas sobem. Seus próprios cientistas confirmaram isso. A capitã Maria Santos assentiu lentamente. Suas mãos desgastadas cruzadas atrás das costas. Ela estava esperando essa reação. Todas as espécies que se juntaram ao Conselho Galáctico tiveram a mesma resposta quando aprenderam a verdade sobre a humanidade. É preciso. Ela disse simplesmente, mas seu pessoal está construindo. Trell continuou, sua pele agora pulsando em laranja com o que o guia de tradução rotulou como raiva ou traição. Cidades, colônias, fazendas. Você está tendo filhos. Você está fazendo arte e música. Você está rindo em suas transmissões. Seus apêndices tremiam. Seu povo não entende? Eles não sabem? Maria caminhou até a janela de observação, olhando para a terra abaixo. Daqui, ela podia ver a expansão das megacidades, as manchas verdes das zonas ressoldadas, os painéis solares brilhantes que se estendiam pelos antigos desertos. Parecia vivo, próspero, até. Eles sabem. Maria disse baixinho, cada um deles sabe. Trell fez um som como se fosse vapor escapando atrás dele. Os outros delegados moviam-se desconfortavelmente. Um Vorat cristalino e antigo inclinou-se para a frente. Então eles estão em negação. O Vorat disse, suas palavras soando como sinos. Já vimos isso antes. Espécies que se recusam a aceitar o seu fim, caem no caos, na violência, no desespero. Eles não constroem. Eles não criam. Eles certamente não cantam. Maria se virou para encará-los. Ela já havia feito esse discurso 1 dúzia de vezes, para 1 dúzia de espécies diferentes, e nunca foi tão fácil. Não porque duvidasse das palavras, mas porque conseguia ver a incompreensão nos olhos deles, a lacuna fundamental entre a natureza humana e tudo mais na galáxia. Deixe-me contar sobre uma cidade chamada Pompeia. Maria começou. Há 2000 anos, um vulcão o enterrou em cinzas. Mas antes que isso acontecesse, as pessoas sabiam. Eles tinham avisos. Terremotos. Fumaça. Alguns saíram sim, mas muitos ficaram. E naqueles últimos dias eles assaram pão. Eles pintaram afrescos. Eles fizeram amor. Eles discutiram sobre política. Eles viveram. Loucura. Trell sussurrou. Talvez Maria tenha reconhecido. Mas encontramos os seus corpos séculos mais tarde, preservados em cinzas. Um homem protegendo sua família. Um cachorro acorrentado a um poste, tentando se libertar. Um padeiro com o Louvre ainda no forno. Eles estavam com medo. Mas eles continuaram vivendo de qualquer maneira. Ela puxou outra imagem no display. Mostrava um hospital na Terra, especificamente a ala infantil. Carecas por causa da quimioterapia. Alguns sorrindo. Alguns dormindo. Alguns brincando com médicos vestidos de palhaços. Temos uma doença que chamamos de câncer. Maria continuou. Isso mata milhões. Fizemos progressos, mas ainda são necessárias pessoas que amamos. Jovens. Crianças. E você sabe o que fazemos? Damos festas de aniversário para eles em seus quartos de hospital. Pintamos seus centros de tratamento com cores vivas. Trazemos cães de terapia. Nós os ajudamos a fazer listas de desejos. E tentamos marcar cada item. Damos-lhes as mãos e contamos-lhes histórias. Até o fim. A forma cristalina do Vorat refrata a luz de maneira estranha, criando padrões nas paredes. Isto não é lógico. Se o fim é certo, por que causar mais dor fingindo o contrário? Por que não é fingimento?
Maria disse, sua voz ganhando força. É viver. É a coisa mais humana que fazemos. Quando minha avó foi diagnosticada com uma doença terminal, ela não parou de tricotar. Ela me fez um cobertor. Ela levou 3 meses. Ela morreu 2 semanas depois de terminar. Os olhos de Maria ficaram distantes. Ela sabia que nunca me veria usá-lo. Mas ela conseguiu mesmo assim. Porque a produção importava. O amor em cada ponto importava. Ela mudou a exibição novamente. Desta vez, foram mostradas imagens do projeto Mumbai Seawall. Milhares de trabalhadores, humanos e robôs, construindo uma enorme barreira contra o aumento dos oceanos. O cronograma do projeto mostrava a conclusão em 15 anos. Os modelos climáticos mostraram que a cidade estaria submersa em 12. Você vê isso? Maria apontou. Eles sabem. Eles calcularam os números. Eles vão perder. Mas eles estão construindo de qualquer maneira. Porque talvez os modelos estejam errados. Talvez eles comprem um ano extra. Talvez eles aprendam algo que ajude a próxima cidade. Ou talvez eles estejam apenas se recusando a ir em silêncio. A pele de Trell havia desbotado para um azul pálido. O que o guia sugeriu era algo parecido com tristeza. Sua espécie está morrendo de olhos abertos. Todas as espécies estão morrendo. Maria corrigiu gentilmente. Seu filho acabará por expandir e consumir seu mundo natal. A morte térmica do universo irá reivindicar todos nós. Eventualmente. Somos todos pacientes terminais. Embaixador. Todos os seres vivos do cosmos. A única diferença é que os humanos decidiram há muito tempo que o relógio não decide como gastamos nossos batimentos cardíacos. Ela puxou uma imagem final. Foi uma fotografia tirada durante os primeiros dias da crise climática. Quando a realidade do que estava por vir se tornou inegável. Mostrava um músico de rua tocando violino em uma praça da cidade. Seu caso está aberto para doações. Atrás dela, um outdoor digital exibia projeções terríveis de temperatura e cronogramas de extinção. Essa é minha mãe. Maria disse suavemente. Esta foi tirada há 60 anos. As pessoas diziam que ela era louca. Tocando música enquanto o mundo queimava. Mas ela me contou algo que nunca esqueci. Ela disse que a música não acontecia apesar do incêndio. A música foi por causa disso. Porque se pararmos de fazer beleza quando as coisas ficam difíceis, já morremos. Estamos apenas esperando que nossos corpos nos alcancem. O deck de observação ficou em silêncio. Exceto pelo zumbido ambiente dos sistemas de suporte de vida da estação. Finalmente, Trell falou. Sua voz era apenas um sussurro através do tradutor. Evacuamos nosso mundo natal quando vimos as projeções. Milhões de nós fugimos para navios coloniais. Abandonamos nossas cidades. Nossa história. Tudo o que construímos. Pensávamos que estávamos sendo racionais. Responsável. Sua pele tremeluzia em uma dúzia de cores. Mas agora os nossos filhos crescem em navios estéreis, aprendendo sobre um mundo que nunca verão. Nós nos salvamos. Mas o que salvamos? Maria não tinha resposta para isso. Ela não precisava de um. Fora da janela. A terra girou lentamente no vazio. Ferido, mas intacto. É gente construindo e sonhando. E recusando-se a entregar a sua humanidade ao desespero. E na plataforma de observação, 11 espécies alienígenas começaram a entender por que o Conselho Galáctico começou a chamar os humanos de a civilização mais aterrorizante que já encontraram. Não porque os humanos fossem violentos, mas porque eles simplesmente não paravam. A Câmara do Conselho fervilhava de tensão 3 dias depois. Representantes de 47 espécies se reuniram, preenchendo os assentos em camadas que espiralavam para cima como uma concha de náutilo. No centro, a capitã Maria Santos ficou sozinha no palanque. Um único humano cercado pela vasta diversidade da civilização galáctica. O ancião Quizite do coletivo Vorat tocou,
o som de ressonância. E a câmara ficou em silêncio. A voz do ser cristalino soou clara. Revisamos as projeções da Terra. Consultamos nossos melhores cientistas ambientais. Nós mesmos executamos as simulações. A forma de Quesite pulsou com uma luz âmbar sombria. A conclusão é inegável. A Terra ainda tem talvez 200 anos como mundo habitável. 300 dos modelos mais otimistas da humanidade revelam-se precisos. Isto não é opinião. Isso é matemática. Murmúrios ecoaram pela câmara. Maria ficou perfeitamente imóvel, seu rosto não revelando nada. O Conselho Galáctico estendeu uma oferta de evacuação. 3 vezes agora. Quesite continuou. Temos mundos colônias. Espaço suficiente para bilhões. Tecnologia para facilitar a transição. No entanto, Humanidade Y continua a recusar. Capitão Santos, você foi enviado aqui para explicar o porquê. O Conselho está preocupado. Maria respirou fundo. Ela havia se preparado para este momento. Mas preparação e execução eram coisas diferentes. Ela pensou em sua filha na Terra, de 8 anos, que lhe perguntara pouco antes de ela partir para a estação. Mamãe, por que os alienígenas acham que estamos tristes? Honoráveis delegados. Maria começou. Sua voz firme e clara. Preciso falar sobre meu colega, Dr. James Shen. Ele é um botânico que trabalha na zona de recuperação de Gobi. Há 6 anos, ele iniciou um projeto de reintrodução de espécies vegetais nativas. Ele iniciou um projeto para reintroduzir espécies de plantas nativas em áreas do deserto que estão temporariamente ficando mais úmidas devido às mudanças nos padrões climáticos. Ela exibiu um display holográfico que mostrava um homem com roupas de trabalho empoeiradas, ajoelhado ao lado de uma pequena rampa verde emergindo da terra rachada. Dedeker Shen sabe que estas plantas morrerão quando os padrões mudarem novamente. Ele sabe que o Gobi retornará ao deserto, mais severo do que antes. Ele os está plantando de qualquer maneira. Quando perguntei por quê, ele disse algo que acho que captura perfeitamente a posição humana. Ele disse, porque eles merecem viver, mesmo que seja por pouco tempo. Porque talvez uma semente sobreviva numa fenda em algum lugar. Porque o ato de plantar é um ato de esperança, e a esperança é o que nos torna humanos. Um delegado do enxame Jotik, insetoide lógico, estalou suas mandíbulas. A esperança não é uma estratégia de sobrevivência. É uma emoção, uma resposta química. Isso não muda os fatos. Você tem razão. Maria concordou, surpreendendo a Câmara. A esperança não muda os fatos. Mas isso nos muda. E isso muda o que fazemos com os fatos. Ela expandiu o holograma para mostrar um enorme projeto de construção. Torres de metal brilhante e vegetação viva subindo em espiral até as nuvens. Esta é a floresta vertical de Lagos. 73 andares de habitação, produção de alimentos e restauração de ecossistemas. Construída para abrigar 500 mil de pessoas. Quando a inundação costeira atingir a cidade, ela estará concluída em 8 anos. A água chegará em 6. A antena dos delegados Jotik tremeu. Então é um fracasso antes de começar. Será Maria desafiada em construí-lo? Desenvolvemos novas técnicas para agricultura vertical que utilizam 70% menos água. Criamos materiais de construção vivos que limpam ativamente o ar. Treinamos 50 mil trabalhadores em construção e engenharia avançadas. E sim, quando a água chegar não será suficiente. Mas isso salvará vidas. Isso vai ganhar tempo. E o conhecimento que adquirimos ajudará a próxima cidade. E no próximo, ela mudou a imagem novamente. Desta vez, mostrou crianças em uma sala de aula. Seus rostos iluminados por exibições holográficas mostrando sistemas ecológicos planetários. Este é o currículo global do amanhã. Educação obrigatória para todas as crianças humanas. Eles aprendem sobre sistemas climáticos, colapso de ecossistemas, gestão de recursos e opções de colonização fora do mundo. Eles sabem a verdade. Tudo isso. Nada escondido, nada suavizado.
Crianças de 8 anos aprendendo sobre a morte do seu mundo. Um suspiro percorreu a câmara. A pele do embaixador Trell brilhou em um roxo angustiado. Você traumatiza seus jovens com esse conhecimento. Isso é crueldade. Olho para isso. A voz de Maria ficou apaixonada. Ou está escondendo a verdade, a verdadeira crueldade. Tentamos isso há séculos. Mentimos para nós mesmos. Fingi que estava tudo bem. Passou o problema para a próxima geração. Isso foi crueldade. Isso é respeito. Respeitamos nossos filhos o suficiente para lhes dizer a verdade. E confie que eles serão corajosos o suficiente para lidar com isso. Ela puxou outra imagem e vários delegados recuaram. Mostrava uma jovem, de não mais de 10 anos, diante de uma multidão. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas sua voz era firme. Esta é Amara Kafir. Ela tem 11 anos agora. Quando ela tinha 9 anos, ela fez um discurso na Assembleia da Terra Unida. Ela disse: eu sei que posso não envelhecer. Eu sei que o mundo está morrendo. Mas não tenho medo de saber. Tenho medo de não tentar. Tenho medo de ir acordando. Tenho medo de perder o tempo que tenho e ficar triste pelo tempo que não tenho. A voz de Maria ficou presa por um momento. Amara quer ser bióloga marinha. Ela quer estudar recifes de coral que talvez não existam quando ela terminar a universidade. E ela vai fazer isso de qualquer maneira, porque o estudo é importante. O conhecimento é importante. A tentativa é importante. A forma cristalina do ancião Kesset havia esmaecido. Isto é o que mais nos preocupa, capitão. Seus filhos deveriam ser evacuados primeiro. Temos mundos onde eles poderiam crescer com segurança, com séculos pela frente. Em vez disso, você os ensina a aceitar a morte. Como isso não é uma forma de suicídio civilizacional? Maria balançou a cabeça lentamente. Não estamos aceitando a morte. Estamos aceitando a mortalidade. Há uma diferença. Cada um de vocês nesta câmara morrerá um dia. Isso significa que você desistiu de viver? O fato de sua vida individual acabar a torna sem sentido? Ela caminhou lentamente em círculos, fazendo contato visual com o maior número possível de delegados. A humanidade aprendeu algo importante há muito tempo. Aprendemos isso com inúmeros desastres, com guerras, pragas e fomes. Aprendemos isso com cada ser humano, que enfrentou sua própria mortalidade e teve que decidir como passar os dias restantes. Aprendemos que a duração da vida importa menos do que a sua profundidade. Que o que fazemos com nosso tempo nos define mais do que quanto tempo recebemos. Uma nova voz falou, uma voz que nunca havia se dirigido ao conselho antes. Veio da rede Mycelian, uma inteligência coletiva fúngica que raramente se engajava diretamente. Vivemos há 10.000 anos. A rede disse que a voz é um coro de sussurros. Nós nos espalhamos por 7 mundos. Alcançamos quase a imortalidade através da nossa consciência distribuída. E ainda assim, ouvindo você agora, sentimos algo que não sentíamos há milênios. Sentimos inveja. A câmara explodiu em sons chocados. Os micelianos nunca expressaram inveja. Eles estavam além dessas emoções, ou assim todos acreditavam. Explicar. Kesset exigiu. Eles queimaram tão intensamente. A rede sussurrou. Temos milênios. Eles têm momentos. Mas nesses momentos, eles criam tanta beleza. Uma beleza tão feroz e desafiadora. Esquecemos o que significa valorizar cada dia, porque temos muitos deles. Eles se lembram, porque tem tão poucos. Maria sentiu as lágrimas ameaçarem, mas as conteve. Temos um ditado na Terra. É antigo, antes mesmo de chegarmos ao espaço. Não seja gentil nessa boa noite. Raiva. Raiva contra a morte da luz. Não estamos sendo gentis, ancião Kesset. Estamos furiosos. Estamos construindo e criando e amando e lutando até o último momento. E se nos restarem apenas 200 anos, então iremos fazê-los. Os melhores 200 anos que a humanidade já conheceu.
Ela se endireitou. A voz dela ecoando pela câmara, com absoluta convicção. Não vamos evacuar. Não abandonaremos nosso mundo. Plantaremos jardins que talvez nunca floresçam. Iniciaremos projetos de pesquisa que talvez nunca terminem. Construiremos monumentos que talvez nunca sejam concluídos. Teremos crianças que talvez não cheguem à velhice. E faremos tudo isso com pleno conhecimento do que está por vir. Por que é isso que significa ser humano? Amamos não apesar do final, mas por causa dele. O final é o que torna cada momento precioso. A câmara ficou em silêncio atordoado. Finalmente, o embaixador Trell falou. Sua pele era de uma cor para a qual o guia de tradução não tinha nome. Achamos que você era corajoso por ficar. Agora entendemos. Você não vai ficar porque é corajoso. Você é corajoso porque vai ficar. Há uma diferença. E isso nos aterroriza. Maria sorriu tristemente. Isso também nos aterroriza, embaixador. Todos os dias. Mas o medo não decide como vivemos. Só nós podemos decidir isso.